Gente, vamos passar agora para o último tópico desse nosso estudo de circuitos elétricos, que é a análise ou a estimativa, né, da velocidade de arrasto, né, ou velocidade de movimentação das cargas no interior de um condutor, no interior de um fio, por exemplo, num circuito elétrico. Tá? Eu quero achar uma expressão para essa velocidade, uma estimativa para ela, tá bom? Então, antes da gente passar mesmo para os cálculos, pessoal, vamos só fazer uma análise da situação física que a gente tem, né? Então, voltando naquele esquema que a gente já tinha tratado lá quando a gente estava falando de resistores e resistência elétrica de uma fiação. Como que a gente cria, né, um modelo mental ou um modelo teórico, né, para o movimento dos portadores de carga no interior de uma fiação? A gente sabe que os portadores de carga que de fato se movimentam são os elétrons, né? A gente está o tempo todo na análise de circuitos trabalhando com corrente convencional, que são o movimento das cargas positivas, que é só por uma questão de conveniência que a gente faz isso, né? Mas, na verdade, quem se movimenta, os portadores de carga que têm liberdade para se movimentar num fio metálico, são os elétrons, né? Eles é que... por que isso acontece? No caso de um metal, os elétrons de valência, né, os elétrons que estão lá nos últimos níveis de energia dos átomos metálicos, né, cobre, alumínio, ferro, por exemplo, esses elétrons eles estão muito fracamente ligados ao núcleo, então eles se desprendem muito facilmente daquele elétron onde ele está ligado inicialmente. Né? Qualquer campo elétrico que passar nas imediações de um átomo metálico, qualquer campo elétrico já vai ser o suficiente para arrancar aquele elétron daquele átomo e fazer com que esse elétron tenha liberdade para passear pelo interior do sólido. Tá? É isso que acontece nos metais. Então a gente considera que esses elétrons de valência não estão ligados a nenhum átomo em particular, eles têm liberdade para se movimentar. Tá? Então, quando você estabelece um campo elétrico no interior de um fio metálico, esses elétrons que estão se movimentando de forma completamente desordenada, eles passam a ter uma velocidade paralelamente ao fio e na direção oposta do campo elétrico. Lembra, né? Os elétrons se movimentam sempre no sentido contrário do campo elétrico. Né? Então, quem que estabelece esse campo elétrico? A bateria. Uma vez que você pega esse fio e conecta nos polos de uma bateria, essa bateria vai estabelecer um campo elétrico no interior da fiação e a movimentação dos elétrons, que era toda aleatória, né, que era toda desorganizada, passa a ser um movimento orientado. E eu tenho, então, uma corrente elétrica no interior daquele condutor. Só que esses elétrons, à medida que eles passeiam pelo interior da fiação, eles não encontram um caminho totalmente livre. Né? Eles não têm, em média, eles não têm uma aceleração contrariamente aqui ao campo elétrico. Por quê? Porque à medida que eles se movimentam, eles vão se colidindo, eles vão interagindo com os átomos que formam a estrutura metálica daquele condutor. Então, se não tivesse esses obstáculos aqui, né, se não tivesse esses átomos da estrutura do fio, os elétrons seriam acelerados pelo campo elétrico. Então, eles iriam, nesse trecho aqui, por exemplo, né, de comprimento L, eles iriam perder energia potencial elétrica adquirindo energia cinética, devido ao trabalho realizado pelo campo elétrico. Mas não é isso que acontece. A gente já falou disso lá no estudo do efeito Joule. Né? Quando os elétrons se movimentam, por exemplo, né, daqui para cá, tudo que eles iriam adquirir de energia cinética, eles dissipam devido às colisões com os átomos que formam a estrutura. E aí você tem um aumento da vibração térmica desses átomos da estrutura, você tem um aquecimento do fio. Então você tem, na verdade, numa resistência, né, energia potencial elétrica se convertendo em energia térmica do fio, o fio vai aquecer. Tá? Então essa é a maneira como a gente enxerga o movimento dos elétrons no interior de uma fiação onde você tem esses obstáculos. Tá? Então, em média, os portadores de carga, embora eles sofram a ação de uma força elétrica devido ao campo, né? Força é carga vezes campo, no caso seria a carga do elétron, né? Vezes o campo, embora eles sofram uma força nesse sentido, eles não têm aceleração devido às colisões com os átomos que constituem o fio. Tá? Então, sabendo que eles se movimentam paralelamente ao fio, né? Paralelamente ao comprimento do fio, com velocidade aproximadamente constante, porque, em média,
a força devida ao campo elétrico se iguala à força que é devido às colisões com os obstáculos, né? Então, como são muitas colisões que acontecem o tempo todo, em média, a gente assume que os elétrons se movimentam na afiação com velocidade constante, tá ok? Então, o tempo todo, eles tentam ganhar velocidade devido ao campo elétrico, mas logo na sequência eles colidem com os átomos da rede. Tenta ganhar velocidade, mas dissipa energia devido às colisões e volta e mantém a velocidade constante, tá ok? Devido ao efeito Joule, né, que a gente já discutiu. Então, em média, ele se movimenta com uma velocidade constante. Quanto que vale essa velocidade? Será que essa velocidade com que os elétrons passeiam dentro da afiação, será que é uma velocidade muito elevada ou uma velocidade muito baixa? Dá a impressão, num primeiro momento, que é uma velocidade muito alta, né? Porque você imagina, essa lâmpada está aqui, né? Se eu vou ali no interruptor, está ali no cantinho da sala, se eu vou lá e desligo o interruptor, imediatamente assim que eu aciono o interruptor, a lâmpada desliga. Assim que eu ligo o interruptor, a lâmpada acende de novo. Então dá a impressão que é uma velocidade muito alta, né? Tipo assim, eu aciono o interruptor, os elétrons se movimentam muito rapidamente e acionam a lâmpada. Será que isso é verdade? Vamos fazer uma estimativa dessa velocidade que a gente chama de velocidade de arrasto, né? Velocidade com que os elétrons passeiam pelo interior da fiação, tá? Só outra coisa que eu esqueci de mencionar também, fazer uma analogia interessante, que ajuda a gente a entender o movimento das cargas, né, no interior do fio, uma analogia com o caso gravitacional. Imagina que você tem o seguinte, imagina que você tem um tubo, tá, com um certo comprimento, e aí esse tubo é um tubo vertical, tá? E aí esse tubo ele está completamente preenchido com um óleo, né? um líquido bem viscoso, tá? Um fluido bem viscoso. Aí você pega, por exemplo, uma bola de futebol, uma bola de boliche, uma esfera qualquer, um corpo qualquer, e coloca aqui em cima, tá? Coloca esse corpo com uma certa massa lá em cima, né? Esse negócio aqui, ó, ele tem uma certa altura, H, certo? Ué, gente, aí você pega esse corpo, né, essa esfera, coloca ela aqui e solta. E aí ela vai descendo ao longo desse fluido bem viscoso com velocidade aproximadamente constante. Olha, gente, o que está acontecendo aqui? Ó? Se não tivesse essa substância, né, esse fluido viscoso aqui dentro, esse cara ia cair em queda livre, devido ao peso. Né? Mas por que ele cai com velocidade constante? Porque ao mesmo tempo que ele está sofrendo a ação da força-peso, que é o P, né, mg, ele tem a força de atrito devido ao contato com as partículas desse fluido viscoso. Então você tem uma força para cima, que é uma força F de atrito. É uma força de atrito viscosa, né? Devido ao fluido que está preenchendo esse tubo. Então, se ele está descendo com velocidade aproximadamente constante, o peso é anulado pela força de atrito. Né? Então, você veja, essa esfera ela tenta ganhar velocidade devido à ação da força-peso, mas não consegue ganhar devido às colisões, né, devido ao atrito com o material viscoso. Então, olha só, quando essa esfera sai daqui e vem para cá, ela está perdendo energia potencial gravitacional. Se não tivesse o fluido viscoso, se não tivesse atrito, essa energia potencial gravitacional, né, ia se converter em energia cinética. Mas como a velocidade é constante, ele não está ganhando energia cinética. Então, essa perda de energia potencial gravitacional não é convertida em cinética. Ela é convertida em aquecimento, por exemplo, do próprio fluido que compõe aqui esse tubo. Então, tudo que o sistema tinha de energia potencial gravitacional vai ser dissipado devido ao aquecimento devido ao aquecimento produzido nesse fluido viscoso. Então, se eu tinha 10 joules de energia potencial gravitacional, esses 10 joules vão ser dissipados na forma de energia térmica no interior desse tubo, à medida que a esfera passa por ali e atrita, né, e colide com as moléculas que compõem o material viscoso. Né? Então, a situação é muito parecida com o que eu tenho aqui. Ó. As cargas elas iriam adquirir energia cinética se não tivesse os obstáculos, mas essa energia cinética é dissipada no interior do fio, devido às colisões. Né? Devido ao atrito, aqui não é atrito, aqui é atrito, né? Aqui não é exatamente um atrito, é uma colisão de fato com os átomos da fiação. Tá legal?
Então, só fazendo essa analogia para a gente tentar entender. E agora eu quero fazer a estimativa da velocidade das partículas ao longo da fiação. Tá legal? Então, vamos supor o seguinte. Digamos que você tenha um pedaço aqui de um fio metálico qualquer. Eu tenho um campo elétrico que foi estabelecido pela bateria, onde esse fio está ligado. Esse fio tem uma área de seção transversal que eu vou chamar de A, e o comprimento dele é L, tá? Digamos, pessoal, que é o seguinte, essas cargas, então, elas vão se movimentar da esquerda para a direita, e elas vão, essa quantidade de cargas que está contido nesse pedaço do fio, vão demorar um tempo ΔT para atravessar completamente esse pedaço de fio, né? Então, todas as cargas que estão aqui vão migrar da esquerda para a direita, e as cargas que já estavam aqui do lado esquerdo vão preencher essa região, né? Então, eu vou ter ΔT segundos para as cargas passarem completamente por dentro desse fio, tá? Então, esse comprimento L é simplesmente velocidade vezes intervalo de tempo, né? Essa velocidade é aproximadamente constante. Então, VΔT é o comprimento do fio que aquelas cargas estão percorrendo naquele intervalo de tempo. Então, vou fazer uma estimativa agora do número de cargas, ou do total de cargas ΔQ que eu tenho contido dentro desse pedaço de fio. Tá? O que é ΔQ, gente? ΔQ eu posso expressar como sendo a densidade de elétrons vezes o volume daquele pedaço de fio. O que é densidade? O que é esse Nzinho? É o número de elétrons por metro cúbico, ou por centímetro cúbico. Né? O número de elétrons por unidade de volume. Se eu pego o número de elétrons e multiplico pelo volume desse pedacinho de fio, se eu pego o número de elétrons por volume, por unidade de volume, e multiplico pelo volume, eu vou ter a quantidade, vou ter o número de cargas que estão contidas nessa região. Né? Então, densidade vezes o volume vai me dar o número de elétrons que eu tenho nesse pedaço de fio, dentro desse pedacinho de fio de comprimento L e área A. Né? Então, Nzinho vezes, o que é o volume desse cilindrinho aqui? Ó? É a área da base, né? A área da seção transversal desse fio, vezes o comprimento. Então, Nzinho vezes A vezes L é o número de cargas que eu tenho dentro dessa região. Se eu pego esse número de cargas e multiplico pela carga de cada elétron, eu vou ter a carga total dentro desse pedaço de fio. Né? Então, Nzinho, densidade, vezes volume, vezes o módulo da carga do elétron, que o elétron tem carga negativa, né? Então aqui eu estou pegando o módulo da carga. Tá? Isso aqui vai me dar então a carga total em elétrons no interior desse pedaço de fio. Né? Então Nzinho vezes A vezes E vezes L. Quem que é meu L? L é velocidade vezes intervalo de tempo de travessia. Né? Então V vezes ΔT. Tá? E o que é ΔQ sobre ΔT? Se eu pegar esse intervalo de tempo e passar para cá dividindo, a quantidade de cargas que atravessou lá num certo intervalo de tempo é a corrente. Né? A corrente elétrica que está passando naquele fio. Então, ΔQ por ΔT é corrente. Então, eu passei o ΔT dividindo aqui, ó, o que sobrou? Nzinho, área, carga do elétron, o módulo da carga do elétron, vezes a velocidade de arrasto. Né? Velocidade paralelamente ao fio. Então, o que é agora a corrente dividida pela área? Corrente por área é a densidade de corrente. É a quantidade de corrente dividido por área, ou seja, ampere por metro quadrado. Né? Quantidade de cargas em cada metro quadrado ou em cada centímetro quadrado daquele fio. Né? E isso eu represento por J, que a gente já falou de densidade de corrente, né? Uns vídeos para trás. Então, I sobre A é J. Então, o que é J? Olha só, I dividido por A é o J, que é igual a NeV. Número de elétrons por metro cúbico, vezes a carga do elétron em módulo, vezes a velocidade de arrasto. Então, a velocidade de arrasto das cargas no interior de um fio é J, densidade de corrente, sobre NE. Densidade de corrente dividido por densidade de elétrons vezes a carga do elétron em módulo. Tá? Então, vamos ver o seguinte, dada essa estimativa, vamos ver se essa velocidade é muito alta ou é muito baixa, ou vamos ver qual que ela vale tipicamente. Vamos estimar um valor numérico para essa velocidade. Tá?
Então, digamos, eu vou pegar um pedacinho de fio de cobre, tá? Digamos que seja cobre, e o diâmetro desse fio é 1,6 milímetros. Então, se o diâmetro é 1,6, o raio é metade, né? Então é 0,6 milímetros, tá? Digamos que eu tenho 10 amperes de corrente atravessando aquele fio, que é uma corrente bem alta, né? Tipicamente, aí em circuitos, né? A gente lida com correntes da ordem de miliamperes, né? Então 10 amperes é uma corrente bem elevada, tá? Mas digamos que você tem então uma corrente alta de 10 amperes, e aí é o seguinte, gente, eu consigo, sabendo a densidade do cobre, em quilograma por metro cúbico, por exemplo, ou em grama por centímetro cúbico, isso eu pego na tabela, né? Eu consigo estimar a quantidade de elétrons por centímetro cúbico naquele fio. Porque cada átomo de cobre tem um elétron de valência, né? Tem um elétron livre lá na última camada. Então, cada átomo de cobre contribui para o circuito com um elétron. Então, se eu sei a densidade de átomos de cobre por centímetro cúbico, automaticamente eu descubro a densidade de elétrons por metro cúbico, né? Então, é só pegar uma tabela esse valor, né? Se você sabe a densidade em grama por centímetro cúbico, você consegue converter para elétrons por centímetro cúbico, tá? Isso eu já fiz, então deu aquele valor ali, ó. A densidade de elétrons, no caso de um fio de cobre, é 8,4 vezes 10 a 23 elétrons por centímetro cúbico, tá? Então é um número enorme de elétrons para cada centímetro. Um centímetro cúbico é 1 ml, né? Então você imagina o seguinte, tenta imaginar, pega uma seringa, né? Uma seringuinha, e pega 1 milímetro ali um mililitro, né? Naquele volumezinho de 1 mililitro, no caso, se você pega um fio de cobre, né? Em um volume correspondente a 1 mililitro, você tem da ordem de 10 elevado a 24 elétrons, né? Então é muita elétron, é muita coisa, realmente. Então você tem essa densidade, e sabendo a carga do elétron, que é em módulo, né? É esse valor aqui, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, eu quero achar a velocidade de arrasto, estimar a velocidade de arrasto, né? Então a velocidade de arrasto é J por ME. O que é J? J é corrente por área. Então é a corrente dividido pela área da seção transversal desse fio aqui, ó. A áreazinha desse negócio, né? A área é πr2, né? É a área de um círculo, então é πr2. Então, o I é 10 amperes, o Rzinho é 0,6 milímetros, tá? A densidade de elétrons é aquilo ali, e a carga do elétron é aquilo ali, tá? Então, eu vou achar, como eu estou usando a densidade em elétrons por centímetro cúbico, eu vou achar a velocidade em centímetros por segundo, tá? Substituindo esses valores aqui, ó, eu vou ter o seguinte, que o V, velocidade de arrasto dos elétrons, né, ao longo do fio, vai dar o seguinte, eu já fiz aqui o cálculo para a gente, então, substituindo ali os dados, eu vou ter uma velocidade que é de aproximadamente, né, 3,75, ou seja, 3,7 vezes 10 elevado a menos 2 centímetros por segundo. Ou seja, a velocidade da ordem de 10 a menos 2 centímetros por segundo. Vamos ver qual que é o tempo que um elétron demora, tipicamente, para atravessar um fio, um pedacinho de fio de 1 centímetro, por exemplo. Vamos ver quanto que dá isso. Então, isso implica o seguinte, que o tempo é distância por velocidade. Tempo é distância por velocidade. Vamos ver. Se esse comprimento aqui, ó, for 1 centímetro, tá? Qual que vai ser o tempo estimado que os elétrons demoram para atravessar 1 centímetro de fio? Tempo vai ser distância por velocidade. A distância é 1 centímetro dividido por 3,7 vezes 10 a menos 2 centímetros por segundo. Então, 3,7 vezes 10 a menos 2. Fazendo a conta aqui, gente, isso dá da ordem de 27 segundos. Ué, gente, olha só.
esse resultado aparentemente está bem estranho, né? Está bem esquisito. Olha só, tipicamente, né, usando uma corrente elevada e um material típico, né, que é o cobre, esse resultado está dizendo para a gente que para os elétrons percorrerem 1 centímetro de afiação, eles demoram 27 segundos, tipicamente, que essa é uma estimativa, né? Então tá um negócio meio estranho. Como é que pode isso, né? É uma velocidade muito baixa, velocidade muito, muito baixa, né? Mas isso está esquisito, porque na prática, né, aquilo que eu falei, se você aciona um interruptor, imediatamente a lâmpada acende. Então como é que eles podem viajar com uma velocidade tão pequena assim? Então parece que é um negócio meio contraditório, né? Mas na verdade, gente, não tem nada de contraditório não. Porque a questão é a seguinte, são coisas diferentes, tá? Uma coisa é a velocidade com que os elétrons viajam dentro da fiação, ao longo do fio, né? Outra coisa é a velocidade com que o campo elétrico se propaga no interior da fiação. Aí sim, a velocidade de propagação do campo elétrico é altíssima. O campo elétrico se propaga, ele se estabelece dentro da fiação, uma vez que você fecha o contato do circuito. Inicialmente, quando a lâmpada está desligada, você não tem campo elétrico, não tem corrente, não tem nada, né? Quando você aciona um interruptor, como que esse elétron que estava passando lá perto da lâmpada, ele sabe que ele tem que se movimentar? Esse conjunto de elétrons que estava passando aqui perto da lâmpada, antes de eu acionar o interruptor, esses elétrons estavam se movimentando de forma completamente aleatória. Aí eu fui lá e liguei o interruptor. Como que esses elétrons que já estavam aqui sabem que eles têm que se movimentar contrariamente ao campo elétrico, né? Como que eles sabem disso? Eles sabem que eles têm que se movimentar justamente porque o campo elétrico leva essa informação para ele. E a velocidade com que o campo elétrico se propaga no interior da fiação é a velocidade da luz, que é absurdamente elevada, né? Então imagina o seguinte, quando o interruptor está desligado, você tem cargas livres em toda a fiação, desde o interruptor até a lâmpada, em todo o circuito, e se movimentando de forma aleatória. Quando você aciona o interruptor, o campo elétrico se estabelece num intervalo de tempo muito curto, porque ele se propaga na velocidade da luz, e aí sim, esses elétrons que já estavam passando por aqui vão se movimentar, respondendo à ação desse campo elétrico. Por isso que a lâmpada acende muito rápido, porque é o campo elétrico que leva essa informação para ele, e que se estabelece lá dentro do circuito na velocidade da luz, tá ok? Então, quando você aciona um interruptor, o elétron que está passando pelo interruptor não é o mesmo elétron que está passando pela lâmpada. Não é o mesmo elétron, né? São elétrons diferentes. Só que esse cara que já estava aqui, ele sente, ele sabe, ele recebe a informação de que você acionou o circuito no intervalo de tempo muito curto, porque o campo elétrico se propaga muito rapidamente, tá? Então, por exemplo, né, se você pega um interruptor aqui nessa parede, pega uma lâmpada, leva essa lâmpada lá para o Japão, por exemplo, vamos fazer um experimento bem maluco aqui, né? Você coloca um interruptor aqui, liga um fio, leva a ponta desse fio lá para o Japão, coloca uma lâmpada lá, traz um fio de lá e liga aqui no interruptor, fechando o circuito. Quando você aciona o interruptor aqui, imediatamente a lâmpada lá no Japão vai acionar também. Porque, embora a Terra seja muito grande, a velocidade da luz é absurdamente grande. A velocidade da luz, ela é de 300 mil quilômetros por segundo. Não é por hora, não. É 300 mil quilômetros por segundo, tá? Se você quiser calcular em quilômetros por hora, você tem que pegar isso aqui, ó, e multiplicar por 3.600 segundos, aí você vai ter a velocidade da luz em quilômetros por hora, tá? Então é 300 mil quilômetros por segundo. Então se você acionou aqui o circuito, o campo elétrico se propaga muito rápido, lá no Japão a lâmpada vai saber que ela tem que acionar, porque o campo elétrico leva essa informação para os elétrons no interior do fio. Tá? Isso tudo é muito rápido. Tá? Então só para a gente registrar isso em palavras. De novo, né? Uma coisa é a velocidade das cargas, que é muito lenta, outra coisa é a velocidade de propagação do campo elétrico, tá? Que é muito alta. Então, só para a gente formalizar isso aqui, e aí sim a gente encerra essa parte da matéria, tá?
né? Então, explicação, né? Vamos colocar assim, observação, na verdade, né? Então, a velocidade de arrasto, V de arrasto, que é essa velocidade, né, dos elétrons ao longo do fio, V de arrasto é muito baixa, é muito pequena. No entanto, o campo elétrico é estabelecido, ou o campo elétrico se estabelece, né? Se estabelece no interior do circuito, no interior da fiação, né? Interior do circuito. Então, o campo elétrico se estabelece no interior do circuito na velocidade da luz. Então, a informação, né, se propaga no interior do circuito muito rapidamente. As cargas se movimentam muito lentamente, né? Então, a velocidade da luz a gente representa pela letra C, que é 300 mil quilômetros por segundo. Então, isso explica o fato de você, né, acionar o interruptor e imediatamente o circuito acende, né? O circuito é acionado independente do tamanho desse circuito, do tamanho físico dele, ok? Gente, então beleza, isso encerra o vídeo 45 e encerra os nossos conteúdos de circuito elétrico, tá? A gente vai ficar aqui no curso na parte de correntes contínuas, né, como vocês viram. A gente não vai tratar aqui de correntes alternadas, porque na verdade, se você entendeu bem os conceitos aí de corrente contínua, passar para a corrente alternada é só colocar a corrente elétrica para oscilar no tempo, né? Então o tratamento matemático vai ser muito parecido. O importante são essas coisas que a gente definiu: conceito de corrente, resistência, resistividade, a lei das malhas, né? E todo esse tratamento que a gente fez, tá? Então, assim, circuitos de corrente alternada, vocês vão cansar de estudar isso na sequência aí da engenharia, né? Tanto na parte teórica quanto na parte prática. Então, eu acho que é melhor a gente já passar logo para o próximo assunto, que vai ser a parte de magnetismo, eletromagnetismo, e no final a gente vai estudar o último capítulo, que são as equações de Maxwell, que vão resumir todo o eletromagnetismo em 4 leis fundamentais. Então, o nosso objetivo aqui, como eu já falei com vocês antes, né, é chegar nas equações de Maxwell, né? E aí, nos próximos cursos de eletromagnetismo, vocês já vão partir das equações de Maxwell e analisar uma série de situações práticas aí da engenharia, tá? Então, o próximo capítulo vai ser magnetismo e, na sequência, o eletromagnetismo, ok? A gente faz isso, então, a partir do vídeo 46.